Ok, então vamos lá. Estamos aqui mais um dia na nossa jornada Despertar da Consciência. Então, essa live hoje marca a metade da jornada e, ao mesmo tempo, é um momento para a gente conversar sobre alguns assuntos, né? Não só os assuntos da jornada. Nós tivemos a última live mesmo nossa foi em janeiro, se não me engano. Então já tem um tempinho, já estava na hora da gente conversar um pouco. E começando então pelo nosso tema, que é ayahuasca cura ou despertar. Qual que é a diferença da cura para o despertar? Tem diferença, não tem diferença? O porquê do uso da ayahuasca? Eu estou com algum problema físico, emocional? A ayahuasca é o caminho? A ayahuasca serve para cura, não serve? A ayahuasca serve para o despertar. Uma coisa que a gente sempre fala, pelo menos aqui no Instituto, é que a ayahuasca é para o despertar. Então, pode surgir essa dúvida para quem está precisando de uma cura. E os relatos de ayahuasca geralmente são sobre cura, porque é algo mais tangível para nós quando nós vemos essa cura, essa libertação acontecendo. Então, vamos começar falando sobre o que é a cura. Para isso, a gente tem que falar sobre o que é o nosso corpo e aí entender como que a ayahuasca age no nosso corpo. Então, o nosso corpo não é só físico, nós somos literalmente energia. Esse é o primeiro módulo da jornada Despertar da Consciência, é o foco lá na física quântica. Física quântica é só uma maneira de explicar um pouco do que somos nós. Explicar um pouco que nós somos sim um corpo físico, estamos em uma matéria, mas essa matéria é feita de energia. Não existe algo 100% material, né? Se você vai aprofundando naquele, seja esse monitor celular aqui, parede, você vai aprofundando naquele objeto ou naquele corpo, você vai adentrando e descobrindo que é energia. É feito de átomos, átomos são energia. Então, quando o nosso corpo físico está com algum problema, geralmente está ligado ao emocional, que acaba refletindo no corpo físico, e de toda forma é algo energético. Está agora no corpo físico, porém é algo energético, porque nós somos energia. E em uma sessão de ayahuasca pode sim ocorrer a autocura. Então, nós não falamos que é uma cura, porque depende da pessoa, depende de um monte de fatores. É diferente de um remédio, né? O que que é um remédio? É uma droga específica para algum sintoma, para tratar algo de alguma maneira e tem um efeito colateral. Então, a ayahuasca não tem efeito colateral e não é para tratar algo em específico. Essa é a grande diferença da ayahuasca para qualquer tipo de medicamento, né? Então, a autocura significa que depende da pessoa? Depende da pessoa. Mas como nós sempre falamos, nós temos vários níveis. Podemos entender, geralmente a gente pensa em níveis para cima, né? Por falta de direção, a gente aponta para algum lugar. Mas esses níveis podem ser considerados níveis internos também. Então, a ayahuasca vai agir em todos esses níveis e, a partir daí, promover a autocura. Não significa que o seu eu, que está passando por isso agora, tem que, durante a sessão, identificar o que está acontecendo emocionalmente, energeticamente e expulsar do seu campo, do seu corpo. Muitas curas acontecem porque outros níveis seus
conseguiram alinhar a energia conforme era necessário. Então, respondendo à pergunta de forma prática, a ayahuasca cura sim, porém, o objetivo dela é despertar, é o que vamos falar agora a seguir. A cura é só uma parte do despertar, é o que está no caminho do despertar. Às vezes você passa por algo durante o dia a dia, algo emocional, e nem percebe, às vezes estresse mesmo, ou está magoado com alguém, com alguma situação, e nem percebe. Passa uma semana, passa duas, e começa a refletir no corpo. Você vai para uma sessão de ayahuasca, durante a sessão você percebe o que era, tira aquilo de você e automaticamente, no passar dos dias, no dia seguinte, na semana seguinte, você não tem mais aquele problema físico que você estava sentindo. Porque ela te expandiu, ela expande a sua consciência, consegue te dissociar do seu ego, do seu eu menor, vamos chamar de eu menor aqui, aquele eu que está mais limitado. Quando você está dentro de um problema, você não consegue ver a saída dele. Você fica limitado naquele problema. Então, com a ayahuasca, você consegue expandir. Se você se permitir, a ayahuasca não vai fazer nada sem que você permita. Você se permitindo, você consegue sair daquele problema, ver de fora e, ao mesmo tempo, colocar essa energia no fluxo correto, no fluxo ideal. E o fluxo correto vai te dar a libertação de qualquer tipo de problema. Eu comecei a falar de cura física, mas isso serve para qualquer tipo de problema, porque tudo é energia. É o que a gente acabou de falar. Tudo é energia. Então, tudo você consegue lidar de forma energética. Não tem nada que você não consiga lidar de forma energética. Todos os mestres que passaram por aqui, nesse planeta, conseguiam fazer coisas que a maior parte das pessoas achava que era um milagre, algo muito absurdo, algo muito diferente. Por que que achava isso? Porque ele estava fazendo de forma energética, e fazendo de forma energética, eu conseguia manipular a matéria. Por que que manipular a matéria? Porque a matéria é energia. No fim, tudo é energia. E é esse o motivo que os mestres e yogis, enfim, pessoas ascensionadas conseguem fazer uma manipulação da matéria de forma instantânea ou quase instantânea. Por que isso? Porque eu estou falando de forma instantânea, porque todos nós estamos manipulando a matéria o tempo inteiro. É a única forma de estar aqui, vivo, existindo, é manipular a matéria. E o despertar é isso. Despertar são vários níveis, vários degraus que nós vamos subindo pouco a pouco na expansão da consciência. Essa expansão da consciência te leva ao lembrar, ao saber aonde você está, quem você é, por que está aqui e como que é feito tudo isso aqui. Isso é importante. A partir daí, você consegue resultados melhores, né? Às vezes, coisas na sua vida que não anda bem, você não entende o porquê, e uma sessão de ayahuasca ou outra técnica. Estou dando o exemplo da ayahuasca porque não conheço ferramenta mais poderosa. Não significa que não exista, mas não conheço ferramenta mais poderosa. Muitas vezes tem pessoas que estão há anos ou até décadas trabalhando com ayahuasca, mas ainda não têm noção do poder da ayahuasca. Isso acontece também, porque tem várias maneiras de utilizar a ayahuasca, né? Mas a ayahuasca, de tudo que eu conheço, é a ferramenta mais poderosa, que consegue te dar uma dimensão real das dimensões que existe. Então, a gente viu lá no módulo de dimensões um pouco sobre terceira dimensão, quarta, quinta, sexta, sétima. Fomos até a 12ª dimensão. Mas quantas dimensões existem?
Quantos mundos existem realmente? É um número infinito que a gente não consegue, na nossa capacidade agora, pelo menos minha aqui, conversando com vocês, não consigo enfileirar esse número de tão grande que é, não cabe na minha mente agora. Porém, durante a força da ayahuasca, quando nós expandimos a consciência, aí sim a gente consegue compreender coisas que no dia a dia a gente não consegue compreender. E conforme o efeito dessa expansão vai passando, é natural a gente esquecer algumas coisas ou só lembrar alguns flashes para poder se concentrar nesse mundo material, porque nós estamos aqui porque queremos estar aqui. Foi uma escolha, não estamos aqui ao acaso. Tem um porquê. Então a gente volta para esse mundo quando a gente sai da sessão de ayahuasca, né? Então quem já fez sessão de ayahuasca sente literalmente que tem algo diferente, né? Você é, acessou uma dimensão diferente, ou você se vê diferente, pensa diferente, as coisas ficam mais claras. Aí nós voltamos para cá, para essa realidade, onde tem trabalho, tem família para cuidar, tem um monte de coisa. Está tudo certo. A gente traz o aprendizado de quem nós realmente somos para colocar em prática. E aí as coisas vão fluir mais e mais e mais e mais na nossa vida. Durante essa sessão de expansão da consciência, que é o despertar, você pode lembrar das coisas. E o lembrar é o saber. Aí eu lembro que eu almocei hoje. Eu sei que eu almocei hoje. É diferente de eu acho. Ah, eu não lembro, eu acho. O achar é diferente. Então, o saber, quando você sabe de algo, aí sim, realmente você consegue colocar as coisas com uma energia diferente e, na prática, mudar as coisas. Então, a ayahuasca é algo muito prático. Tudo que a gente fala nas lives, tudo que tem em livros, tudo que a gente fala na jornada Despertar da Consciência, Sintonia Plena, tem alguns aqui na sala que vão fazer, e alguns que já fizeram. E a gente está lidando com frequência, você está lidando com energia, é algo prático, não é algo teórico. Muitas vezes a pessoa pode achar que é algo teórico, mas não, é algo prático. Estamos realmente fazendo as coisas de forma prática. Com todas aquelas técnicas que a gente coloca no Sintonia, é algo prático. Quando alguém vem falar sobre energia, no sentido, eu não acredito nisso, nisso, naquilo, tudo certo. Agora, você quer experienciar algo um pouco a mais aí, para você tirar as conclusões? Aí eu indico a ayahuasca, porque a ayahuasca abre as coisas de uma forma que, depois da primeira ou da segunda experiência, é difícil a pessoa se manter com a mesma linha de raciocínio mais cética, né? Que é uma linha de raciocínio que o sistema impõe a todo momento, em filmes, séries e, enfim, mídia, um monte de coisa, tenta te desligar de quem você é, colocando coisas na sua vida que você não precisa, linha de raciocínio que você não precisa. Você acaba perdendo muito tempo tendo que pensar em coisas que essencialmente você não precisa, que não te faz bem, que não vai te ajudar. E aí você vai se desconectando de quem você é. Passa um dia, passa dois, passa uma semana, vai ficando irritado, nervoso. Então, as coisas vão se embolando e chega num ponto que você fica sem saber para onde ir, não sabe mais o que fazer. E aí entra depressão e muitos na depressão acaba fazendo uma besteira, né? E quantas vezes a pessoa vai numa sessão de ayahuasca, tudo certo, saiu da sessão, passou semanas ou até meses, ela vai dar um depoimento.
de contar. Aquele era meu último dia de vida, era a última coisa que eu ia fazer. Eu não sabia mais o que fazer, já tinha desistido de tudo. Dei essa última chance para essa sessão, e essa sessão me salvou. É por isso que cada vez mais problemas emocionais, depressão, crises de pânico, tudo relacionado a emocional estão migrando, né? Saindo aí da parte farmacêutica, farmacológica comum e procurando terapias alternativas e procurando a ayahuasca. Ela tem ganhado muito espaço nessa parte e é até um foco dos estudos científicos devido ao que contém na ayahuasca. Então, é um foco dos estudos falar que auxilia para pessoas com depressão, evita suicídio. É um foco de muitos estudos. Por quê? Porque na ayahuasca tem DMT. Porém, vale lembrar que o nosso corpo também tem DMT. E o DMT que vai agir no nosso corpo vai ativar ainda mais a glândula pineal. Nós também produzimos DMT. Então, tudo que tem na ayahuasca tem no nosso corpo também. Temos que ter essa consciência, lembrar disso, porque os estudos estão mostrando cada vez mais que a ayahuasca ajuda em um monte de situações, problemas físicos, emocionais, e tem um monte de coisa que ela ajuda que a gente vê pelos depoimentos, e nenhum estudo científico vai realmente provar algo. Para aquela doença, a ayahuasca ajuda. Não tem uma ligação dessa forma, né? Fala-se muito do emocional. O DMT que tem no nosso corpo, o DMT que tem na ayahuasca, vai vir, vai ajudar nessa expansão. Com essa expansão, nós vamos regular o nosso corpo. Por isso que é importante, claro, a utilização da ayahuasca numa cerimônia, num ritual, realmente, uma sessão de ayahuasca, porque não é algo apenas físico. Ah, eu vou pegar aqui, vou tomar ayahuasca e pronto. Não, não é assim. Tem toda uma forma de fazer que começa no preparo da ayahuasca, no feitio da ayahuasca, até chegar numa cerimônia. Quando a gente pega esses estudos, eles estão procurando algo mais racional, né? Mas fica incompleto, porque a expansão da consciência é o que realmente vai fazer com que a gente consiga se alinhar por meio de uma cerimônia, por meio de uma sessão com a ayahuasca, ter essa expansão, esse desdobramento, podemos falar assim também, e aí sim refletir nesse corpo, refletir na matéria e a sua volta. Então é muito comum sair de uma sessão, eu não senti nada, senti um relaxamento, isso, aquilo. E depois de 1, 2 semanas, falar, tal coisa mudou na minha vida, isso, aquilo mudou na minha vida. Por quê? Porque no dia a dia vai segurando um monte de coisa, vai ficando com ansiedade, tem vários objetivos na nossa vida que a gente quer alcançar e não consegue. Tudo isso vai virando um entulho emocional e um entulho mental. A mente fica sobrecarregada. Aí, com essa mente sobrecarregada, as coisas não se desenrolam. Quando a gente vai numa sessão de ayahuasca, a primeira coisa que começa é a limpeza. Limpeza energética, limpeza da sua mente, descarregar tudo aquilo, aquele entulho mental. Hoje em dia, as redes sociais são o pesadelo, né, desse entulho mental. Então, eu estou aqui gravando no Zoom, colocando no YouTube, gravando aqui no Instagram ao mesmo tempo. Ok, usamos redes sociais, não sou contra a rede social, mas toda vez que eu me pego o celular na mão, olhando 5, 6, 7 Reels ao mesmo tempo no Instagram, eu já solto aquele celular imediatamente, porque eu sei que é programado para te viciar, para ficar consumindo um monte de informação, e se eu
fizer isso, 15 minutos, olhando algumas coisas lá, baixar o celular, fechar os olhos e tentar me lembrar do que eu vi, eu mal lembro. Ah, lembro de quatro. Vi 20 vídeos de 15, 20 segundos, um minuto no máximo, e vou lembrar de quantos? Poucos. Poucos vão ter algo realmente útil. E tem toda uma inteligência para conseguir vender os anúncios e a gente consegue usar isso a favor, né? Então, se você vê algo mais espiritual e para naquele vídeo, ele vai ficar te recomendando aquilo, tá? Quanto mais você vê aquele assunto. Isso é um alerta para a gente usar isso no dia a dia, não só quando está com o celular. Qual que é o assunto que você quer ouvir? Qual que é o assunto que você quer ver? O que que você quer assistir? Que música você quer ouvir? Com quem você vai conversar? O que você vai ouvir dessas pessoas? Ah, X amigo só reclama, 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 reclama. Não, você só ouve quieto? Começa a conversar, começa a auxiliar, começa a mostrar aquele caminho. Eu escuto muito pessoas reclamarem de pessoas que reclamam muito. Porém, essas pessoas que estão reclamando das pessoas que reclamam muito, reclamavam muito antes. Houve uma mudança na vida dela, em algum certo ponto. Aqui temos muitos exemplos com a ayahuasca, claro. E com essa mudança de comportamento, conseguiu colocar em prática, mas aí falta ter o olhar daquela outra pessoa lembrando do que você fazia antes. Por isso que nunca podemos julgar. Porque só analisando essa pequena existência nossa de algumas décadas, poucas décadas aqui, a gente consegue ver que nós vivemos várias vidas diferentes. Em determinada época da sua vida, se você voltar agora mentalmente 5, 10, 15, 20 anos, às vezes 6 meses, você vai se deparar com uma versão sua que você não reconhece mais, que faz coisas que hoje você não faria. Às vezes come coisas que você não come mais, ou ouve, ou assiste, algo bem diferente do seu eu agora. Quando estamos nos deparando com uma situação dessa, é ótimo. Significa, no tempo linear, que você teve evolução. Então, pro tempo linear foi uma evolução. Mas precisa ficar claro que todos nós estamos em evolução, de acordo com essa perspectiva. Então, quando tiver alguém falando algo que você não concorda, aí você se lembra: nossa, eu falava isso também. Então, vamos com compaixão sempre. Ou tem alguém falando algo que você não concorda, você pensa: não, eu nunca falei nada assim. Mesmo assim, compaixão, cada um está em um processo. E a ayahuasca ela potencializa esse processo. Por isso que é muito comum, eu sou um exemplo disso, pessoas que tentavam praticar meditação, no meu caso era eu tentava, porque conseguir mesmo eu não tinha conseguido. Ou praticava pouco e depois de conhecer a ayahuasca realmente conseguiu, digamos, entrar dentro de nós mesmos, né? Antes de conhecer a ayahuasca, eu estava já mais ou menos uns 10 anos fazendo outras técnicas, outras práticas, e não conseguia aquele nível de concentração. A mente não aquietava e um monte de coisa que a partir da primeira experiência com a ayahuasca, tudo já mudou significativamente. Não significa que na primeira de todo mundo muita coisa vai mudar. Vai mudar o que precisa naquele momento. Por isso que uma sessão de ayahuasca profunda, né? Uma sessão de ayahuasca com profundidade, tá? Com profundidade, vale aí por 10 anos de meditação. É por isso, porque ela consegue te levar em uma profundidade muito grande, mas precisa ser feito com profundidade.
sessões, novamente falando, a ayahuasca dá para usar de várias formas. E se for uma sessão com pouca profundidade, não vai valer por 10 anos, mas eu tenho certeza que vai te agregar algo, vai ajustar algo no seu corpo, mesmo que você não perceba. Mesmo que leve 5, 6, 7 dias para você ver a diferença em alguma situação. Eu não tenho dúvidas que vai ajustar algo. Porque a ayahuasca é para isso, é para o despertar. E o caminho do despertar, durante esse caminho, ela faz esses ajustes em todos os nossos corpos, todos, não só o físico. E aí você vai ficando com uma vida cada vez mais fluida, mas depende de você manter os ensinamentos. Se você tem um vício, e vocês sabem, sempre que eu falo de vício, não é só de consumo, não é cigarro, não é bebida, é também. Mas é reclamar, é julgar, é cuidar da vida dos outros, tudo isso é vício. E você vai numa sessão e você fica sem aquele vício por uma, 2 semanas. Acontece, a pessoa vai lá, tá 40 anos na bebida todo dia, todo dia. E aí depois da sessão fica uma, 2 semanas sem, sem uma gota, sem nada. Aí cabe a você continuar assim. Se você bate no peito, não, eu estou 100% curado, né? Estou liberto, não preciso mais de ayahuasca, não preciso mais ler tal coisa, estudar tal coisa, estou bem. Tá tudo certo. Mas a hora que vier e vai vir aquele pensamento tentando fazer você voltar, aí você tem que se centrar. Não necessariamente tem que fazer outra sessão, não estou falando que a partir do momento que você tomou a ayahuasca a primeira vez, você sempre vai precisar estar tomando. Mas a partir do momento que você se liberta de algo, você sabe agora o caminho. Porque quando você está em algo muito tempo, algo ruim muito tempo, te parece que sempre foi assim. Você esquece como é estar fora daquele problema. E aí, quando você está fora daquele problema, aí você se lembra: opa, agora eu estou bem. Agora eu não tenho mais isso, porque eu consegui largar esse vício. Aí cabe a você continuar sem esse vício. Se tiver recaída, ok, só não chuta o balde, né? Igual quando tá naquele regime, chega fim de semana, come algo que não deveria e, agora já foi. E pronto, come de tudo, né? Isso vale para a vida como um todo. Você se libertou de algo, está experienciando aquele momento sem aquele problema que você carregava, você não tem mais aquele problema naquele momento. Ótimo, você se lembrou como é o normal. O normal é estar bem. O normal não é estar mal. Agora basta manter a mente e o emocional nessa linha. Não tem como jogar a responsabilidade para outro, ou falar, a ayahuasca me libertou durante uma, 2 semanas, um mês, agora voltou tudo. Não, se você não muda os seus pensamentos, a forma de agir, tudo à sua volta, você vai cair na mesma teia, porque não importa o que você esteja passando hoje, existe um motivo. Não estou falando que é legal passar coisas ruins, não é. Nós não gostamos de nada ruim porque não é a nossa natureza. Se fosse, nós gostaríamos. Simples. Se algo te incomoda, vem algo negativo, uma doença, um problema, e você está mal com aquilo, é porque é algo negativo. Você é um ser de luz, é positividade. Então, automaticamente, o que não bate com a sua frequência te incomoda. Ninguém quer passar por coisas ruins. Porém, estamos aí na cidade com um monte de distração, um monte de tecnologia e cada vez mais tecnologia que de forma a ser usada para benefício é ótimo, mas para ser usada para te pilhar, deixar sua mente cheia de coisa, cheia de preocupação, cheia de ansiedade, aí vem depressão, vem crises, aí não é algo útil, né?
Então, muitas vezes nessas sessões, nessas cerimônias, você consegue ver o tanto que o uso do seu celular, o uso de uma rede social, computador, videogame, seja lá o que for, consumo de séries, filmes, voltado sempre para o negativo. Você abre lá a Netflix. Quando eu abro lá e vou escolher alguma coisa, eu sofro bem. Porque basicamente é o quê? Assassinato, roubo, ou contar a história real de um assassinato, a história real de um roubo, e fica muito nisso. Morte, morte, suspense, crime, e o tempo todo isso. Basicamente, os streamings está virando um jornal nacional já, está virando TV aberta. Terror, 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 medo. Aí, eu adoro filme de terror. Ok, tudo bem, cada um vê o que você prefere. No meu caso, eu sempre gostei de drama, suspense. E depois de consagrar a ayahuasca, você vai expandindo. Eu fui prestando atenção em algumas coisas. Durante o filme, eu tensionava partes do corpo, automaticamente, ficava lá na tensão. E isso me causava problemas que eu nem tinha noção, porque para mim estava tudo normal. Mas o ponto é, tudo que você vê, ouve, come, faz parte de você. Ninguém pode te falar o que comer, o que assistir, o que fazer. Mas a ayahuasca te traz a consciência para você olhar para você mesmo e ver o que que pode ser ajustado para o seu bem-estar. Lembrando que a ayahuasca é uma consciência, é uma bebida também, mas é uma consciência e você se comunica com ela e ela vai te ajudar a mexer na sua vida em alguns pontos que às vezes você fala, mas como que ajustando isso aqui, que é tão simples, pode melhorar a minha vida, né? Mas é assim que funciona, são coisas simples, não é nada demais. São poucos ajustes por sessão, para quem quiser fazer mais de uma, poucos ajustes que vai te auxiliando na vida. Os estudos vêm cada vez comprovando coisas que de verdade nem precisa ser comprovada. A ayahuasca é algo milenar para falar pouco, né? Só para ficar em milhares de anos, só para a gente não expandir mais. Mas vamos falar milenar, sabedoria milenar. Não é juntar duas plantinhas. Então, quando vem com aquela estatística, seria impossível você pegar o cipó, pegar uma folha dentre milhões de plantas e juntar as duas, seria sim impossível ao acaso, por tentativa e erro, seria impossível. Mas não é só juntar as duas, aí que é mais complexo ainda. Se fosse pegar as duas, jogar na panela, faz o chá e está pronto, mesmo esse impossível seria muito mais possível do que é na realidade. O feitio de ayahuasca é algo muito complexo. Então, não foi algo dado para esse planeta nessa realidade de forma ao acaso, como se os índios acordassem um dia para a noite. Pega essa planta aqui, junta com essa, joga na panela. Pega essa aqui, junta com essa. E depois de milhões e 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 milhões de tentativas, conseguiram fazer a ayahuasca. Não é algo sem sentido nenhum. Não foi assim que aconteceu. E, de novo, se fosse só juntar a plantinha, estava fácil. Não é. O feitio de ayahuasca é muito complexo. Ou seja, foi dado essa informação para os habitantes desse planeta, dado por quem? Por seres que não são deste planeta. Então, foi introduzido a ayahuasca aqui. Não só a ayahuasca, outras plantas de poder, outras medicinas também. Mas falando de ayahuasca, é algo que já é sabido pelas tribos.
não é um achismo. Eles sabem o que estão fazendo, porque eles carregam esse feitio, carrega a cerimônia por milhares de anos, até hoje. Por quê? É algo que realmente eles sabem que dá acesso a outras dimensões. Eles sabem que te traz a cura. Eles sabem que te faz lembrar quem você realmente é. Então, os estudos científicos é importante para essa civilização aqui, nossa, só. Vai com estudo científico em qualquer tribo lá, não tem sentido nenhum. A sabedoria que eles possuem é muito maior do que tudo que a gente tem aí. Até nós temos no nosso site os estudos científicos, referenciados, artigos. Quem quiser pode pôr o link aqui embaixo para quem não tem ainda. Aconselho ler, tem bastante informação. Mas claro que ainda é limitado, muito limitado, porque é uma maneira da gente colocar num viés mais racional, mais objetivo, talvez, porém limitado. Não representa uma fração do que a ayahuasca realmente faz. A ayahuasca transforma a sua vida em qualquer aspecto. Estudo científico nenhum vai conseguir provar isso por enquanto, né? E quem trabalha mesmo com a ayahuasca não se importa em provar de forma científica. Para legalmente falando, para pegar os estudos legalmente, explicar que tudo que tem na ayahuasca tem no nosso corpo físico, por isso que não tem toxina nenhuma, por isso que não tem efeito colateral, por isso que pode ser utilizado, isso é ótimo. Os estudos nos ajudam, né, nessa parte legal dessa bagunça que a gente vive na cidade, né? Mas tirando isso, o importante não é convencer alguém a fazer uma sessão de ayahuasca. Isso não é importante para a gente. Se a pessoa sentir em fazer, quer fazer por algum motivo específico, ótimo. Mas convencer alguém, forçar alguém a fazer uma sessão de ayahuasca é algo que não cabe. É por isso que a gente tem a anamnese, a conversa inicial, porque ninguém faz forçado sem querer. Se você chega na minha frente e fala, eu nem queria vir, mas minha mãe insistiu. Eu falei, tudo bem, pode pegar suas coisas e pode voltar então. Quando você quiser vir, você vem. A ayahuasca é o portal para dentro de você. Tudo que você vai passar durante uma sessão de ayahuasca está conectado a você em algum nível, mesmo que demore para você entender isso. Muitas vezes o que a gente passa em uma sessão de ayahuasca, você vai entender daqui 5 sessões, daqui 10. Eu já tive situações que eu fui entender 2, 3 anos depois. Eu já tive peça de quebra-cabeça, você recebe uma peça lá naquele dia, esquece daquilo, claro, muita informação, vai passando os anos, depois você recebe a peça que encaixa e aí você entende, agora faz sentido aquilo que aconteceu aquele dia que eu não entendi. Então, é tudo muito complexo por lidar com várias dimensões. Quando nós lidamos com uma única dimensão, é mais fácil. Na prática, nós estamos conectados em todas as dimensões. Nós falamos isso já no módulo Dimensões. Então, mais resumidamente, energeticamente falando, para ficar mais fácil, nós estamos em todas as dimensões. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo também. A ayahuasca vai lidar com esse conjunto de dimensões que literalmente é infinito. E felizmente é infinito para cima, para a luz, tá? Na escuridão tem as dimensões mais densas também, mas não representa a maioria, está longe de ser a maioria. Se fosse, a coisa estava muito pior do que está nesse planeta. Deixa eu ver a pergunta aqui do Danilo. Pode haver incorporação numa sessão de ayahuasca ou depende muito da religião da pessoa? Muito bem. O Danilo veio com uma pergunta para causar, né?
Ok, vamos responder. Incorporação, o que é? Ah, cada um vai ter um conceito de incorporação, uma descrição para esse nome, né? Então a gente precisa primeiro definir do que a gente vai falar aqui, o que é incorporação. Incorporação é um outro ser tomar o seu corpo. Incorporação é alguma entidade, um espírito, alguma coisa controlar seu corpo, passar informação para o seu corpo. O seu corpo é seu. Ninguém pode fazer nada com ele a menos que você deixe, ok? Isso é o que já acontece no dia a dia. Nosso cérebro é uma máquina, falando mais do físico, né? Se você deixar um computador muito bom ali na rua, uma hora alguém vai pegar. Se você não estiver cuidando da sua máquina, uma hora alguém vai pegar. Mas esse pegar é com sugestões. Vão vir pensamentos negativos, vão vir muitas coisas. Durante uma sessão de ayahuasca, se expande a consciência. E essas barreiras que existem entre as dimensões ficam mais finas. E dependendo da sessão, elas desaparecem por completo e não tem mais barreira. Então, nessa sessão, não depende de religião, porém, as suas crenças mandam muito. Claro que religião é crença, sim, mas você pode pegar qualquer religião e avaliar as pessoas daquela religião. Vão ter pessoas que têm muito medo, até de coisas faladas pela religião, e vão ter pessoas que não têm. Então, cada um tem a crença individual. E durante uma sessão, você começa a ter um contato com algum ser, um ser que tem forma ou não tem forma, é só uma frequência, é só uma energia. E aí a sua crença começa a pensar, ah, isso é tal coisa. Aí que a crença pode influenciar. E se esse ser começa a te dar comandos e você vai aceitando esses comandos por conta da sua crença, e muitas vezes, e a maior parte das vezes, crença é algo, eu estou falando não consciente, mas inconsciente. Então, pode haver uma aparente incorporação, ah, mas o objetivo da ayahuasca não é esse, é diferente. Quando você vai num trabalho de desobsessão, numa mesa mediúnica, alguma coisa onde o objetivo é um médium canalizar a energia de alguém para dar passagem. A ayahuasca não é para isso. Mesmo as pessoas que estão acostumadas a isso, na ayahuasca ela consegue perceber que não é para isso. Porque se você trabalha com canalização de energia de sofrimento, o que é um trabalho sofrido, porque a energia já vem do sofrimento, você vai sentir. E começa a sessão de ayahuasca e começa a expandir e você vê que você não precisa canalizar informação nenhuma. Você pode falar diretamente com a frequência. Pelo seu pensamento, você fala com aquela energia, com aquela entidade. Pode acontecer algum caso de guia espiritual. Você está acostumado a trabalhar com guias espirituais, e aí, durante a sessão, você sente esse guia, e esse guia está mandando você levantar e fazer um monte de coisa. Mas você sabe que não pode, você vai explicar para ele, não, aqui não pode, agora não pode. E só nisso você vai ver que já tem um contato mais face to face ali, né? Você não precisa de intermediário para conversar. E no final das contas, subindo nessas dimensões, subindo nesse fluxo energético, o guia, na verdade, é você mesmo. É uma outra versão sua. E quando a energia é uma outra versão sua, ela tem um poder maior sobre você. Ainda depende da sua crença, depende do seu aceite.
tudo depende do seu aceite. Digamos que você é uma energia. A gente fala de jogo só por falta de vocabulário terreno, tá? Mas você está lá num jogo, você é essa energia, e você tira um pedacinho seu, cria um avatar, tira outro pedacinho, cria outro avatar. Eles estão ali em esferas diferentes, tem uma leve comunicação. Você aqui de fora sabe que os dois são você. Este aqui não sabe e esse aqui não sabe. Esse aqui auxilia a população de uma forma, esse aqui de outra forma. Numa sessão de ayahuasca que este está fazendo, eles conseguem se comunicar. Em outra sessão de ayahuasca que este está fazendo, ele também consegue se comunicar. É mais ou menos assim que acontece. Conforme você sobe nessa dimensão, você consegue ver claramente e aí lembrar, porque aí você passa a ter a consciência não desse, mas de quem está aqui fora, ou ter a consciência dos dois. Você olhar pela tela mental, né? Estamos falando de expansão de consciência, não é com os olhos. Pela tela mental, você visualiza, você vê aquele ser e você sabe que é você. Em determinados casos, você tem acesso à vida inteira daquele ser e sabe que é você. Quanto mais você se eleva, você consegue ter esse lembrar. Então, resumindo aqui, incorporação pode acontecer em qualquer hora do dia. Não é uma prática que eu recomendo. A ayahuasca traz para você o oposto disso, você estar em unidade com os seres, você se elevar em unidade, decidir as coisas, fazer as coisas, pensar e tomar os rumos que tem que tomar. Não se mediunizando. Eu não gosto da palavra médium porque todo mundo é intermediário aqui, logo não existe médium. Todo mundo é energia, todo mundo tem glândula pineal, está no corpo físico. Então, médium é uma palavra que eu não gosto, porque não faz sentido. Você não pode falar que tal pessoa é médium, já que todos são. Se todos são, você chega em alguém e fala, aquela pessoa é humana, todos são humanos. Tem uns que não é humano aí, mas não, todos são humanos. Todos estão no corpo humano, pronto, acabou. Porque é difícil entender as dimensões e essas relações. Pode especificar melhor sua pergunta para eu poder falar mais. Me especifica aonde que está difícil de entender. Essa identificação dos tempos para cá começou a surgir essa dúvida. Maravilha. Então, lembrar que somos energia, que existem essas dimensões acontecendo a todo momento, estamos limitados nessa para poder focar nessa vida, mas ao mesmo tempo bater o sino lá em cima e falar, ó, tá liberado, sair dessa vida. Tá liberado ampliar a visão, entender que você tem outras vidas, entender outras dimensões. Então, às vezes é difícil entender a dimensão porque a gente está muito focado aqui por apego, está segurando muita coisa. Aí nós temos que ir soltando essas coisas. Entender que estamos vivendo aqui porque queremos, entender que existimos, essa é a primeira lei. Nós existimos, não há nada que você possa fazer para deixar de existir, você simplesmente existe. Tudo é mental, logo, já que tudo é mental, tudo é energia, aqui é energia, as outras dimensões também são energia, em frequências diferentes das infinitas variedades de frequência que existe. Porém, tudo é você. Todos esses eus fazem parte de você. Você existe e coexiste em várias dimensões. A ayahuasca não é a única técnica que você vai estar conseguindo ter uma visão maior das coisas. Existem várias outras técnicas, tá? É que hoje a gente está focando em ayahuasca, que é o foco aqui do Instituto também. Já tive.
a experiência de ter um guia espiritual me ajudando muito durante um bom tempo, até eu chegar no ponto de poder entender que ele era eu mesmo, em outra dimensão, mas ele era eu mesmo. Aí, na primeira vez, eu comecei a entender, mas eu não, não sabia ainda. Até um dia que veio o saber, aí é diferente. Aí você sabe. Quando você está tentando entender, é porque tem alguém te explicando alguma coisa. Por isso que você está tentando entender. Quando você sabe, você tem informação, quantos cálculos você consegue fazer de cabeça agora sem a, a consciência expandida? A gente está limitado. Vai pegar a calculadora, vai utilizar. Expande a consciência, agora você sabe um monte de coisa. Instantaneamente você sabe. É bem diferente. É totalmente diferente o saber, né? Sobre as dimensões, aprendi sobre vidas passadas, por isso às vezes fica mais difícil entender essas relações. Tá? Vida passada é um jogo, né? Um jogo que prende as pessoas, prende na crença e gera um monte de problema. Porque aí vem a ideia do karma, o karma existe, claro, mas não tem tempo, né? A gente tem um módulo na jornada para falar bastante sobre esse assunto, né? Nós estamos aqui num tempo linear. Quem já consagrou a ayahuasca algumas vezes, em algum momento se deparou com um tempo não linear. Seja a sessão sendo muito mais rápida do que foi ou muito mais longa. Ou mesmo quando você vai acordar, o despertador está lá para 7 horas, você acorda às 6h58, vai olhar, nossa, 6h58, eu vou dormir. Você dorme horas, aí você acorda 6h59. Você não acredita naquilo, né? Mas teve uma distorção do tempo. No momento que você olhou 6h59, você rearranja as coisas, se encaixa no tempo linear para seguir a vida com esse raciocínio, né? Então, o tempo não existe. As vidas estão acontecendo ao mesmo tempo. Suas vidas. Você tem uma vida aqui, você tem a vida em outro planeta, você tem a vida em outro tempo, 200 anos atrás, 1000 na frente, atrás, tanto faz. E está tudo coexistindo, está tudo ligado ao mesmo tempo. É por isso que, quando fala de algo que você fez na vida passada, te impacta aqui. Te impacta porque você está fazendo lá, mas a partir do momento que você tem noção de estar fazendo, do porquê realmente existe, nossa, existe isso, eu estou fazendo lá, conversa com essa frequência, lida com aquela vida, você muda aquilo instantaneamente. A memória é só uma ilusão. Se você parar para pensar, considerar que a memória é só uma ilusão, e tem muito filme que fala disso, né? Esqueci aquele nome. Ô, Fábio, aquele filme que a gente falou esses dias, esqueci o nome agora, mas que a versão original daquele filme era uma com o Schwarzenegger, daí fizeram um remake, mas fala bem sobre memórias. Depois o Fábio põe o nome aí quando ele lembrar. De memórias falsas, né? Então lá no filme coloca memórias falsas para você se sentir melhor. Digamos essa tecnologia aqui na atualidade, a pessoa está com depressão. Aí o sonho dela era atingir tal patamar na vida, fazer tal coisa. E põe aquela memória, para ela é como se ela tivesse atingido realmente, porque ela se baseia na memória. Então, considere que a sua memória é uma farsa. E quando você acorda, você começa a ligar instantaneamente, né, o processador aqui, o computador da sua mente, e aí você tem uma memória na sua mente. E você vai agir conforme essa memória. E nessa memória pode até ter vidas passadas nessa memória, pode ter um monte de coisa, um monte de
coisas que as pessoas falaram para você, você foi numa sessão, falou isso, e vai estar tudo naquela memória, traumas, etc. E você vive aquela memória. Aí digamos que você sai desse corpo, você morreu agora. Aí decide voltar para uma realidade bem parecida com essa. Você decide continuar. Então, nessa realidade, você se foi, aí você volta a uma realidade paralela, que é uma vida paralela, no mesmo ponto cronológico dessa, acorda com aquela memória. Ficou complexo? Aí, para não complicar mais o nosso raciocínio, aí você vai agir conforme aquela memória. Você não tem noção que você morreu e voltou à vida em uma outra vida, que está no mesmo ponto, em paralelo, porque são realidades paralelas. Sempre realidade paralela. O que pode te trair é a memória. Tá? Não a sua, porque geralmente a gente não lembra de vidas, né? O que é um problema, aí você faz problemas iguais, você cai em armadilhas iguais, caiu em outras vidas, ok. Mas o ponto é, tudo é paralelo. Mesmo a pessoa que viu, por isso que é importante você mesmo ver as coisas, tá? Você mesmo acessar. A pessoa viu uma vida sua, tal, e fala, na sua vida passada aconteceu isso, isso. Ela está vendo uma realidade paralela, que provavelmente está perto da sua, uma vida paralela à sua, que está mais conectada à sua. Mas às vezes pode estar mais longe. E às vezes ela vê um futuro seu e fala, vai acontecer tal coisa. E não acontece, porque ela vislumbrou uma realidade onde você está, uma realidade bem parecida com essa, e acontecer algo diferente. Ah, ia nascer uma menina e depois nasceu um menino. Ah, a pessoa errou. Não é que ela errou, ela viu uma realidade paralela. Agora, do ponto que ela falou para o dia seguinte, as coisas já mudaram. Essas realidades vão mudando. Eu não assisti Vanilla Sky, Gisele. A Aline sempre fala desse. Ela sempre fala, como que você não assistiu esse ainda? Eu falo, estamos juntos há 10 anos, a gente não viu junto? Eu tenho que ver esse. Sobre as dimensões, ok, já falei. Embora nosso corpo produza DMT, qual a utilização segura da ayahuasca? Com que frequência posso consagrá-la? Excelente pergunta. Eu vou lembrar o nome do filme, Gisele. Aí eu jogo no grupo de estudos lá e no da jornada também. Nosso corpo possui DMT e nosso corpo tem o MAO, monoamina oxidase, MAO, que ele inibe parte desse DMT para a gente poder focar nessa matéria. E da forma que a gente vive, consome veneno, chocolate não é chocolate mais, né? Sabor chocolate. O sal não é sal, tá cheio de coisa lá no meio. Todo dia a gente descobre que um alimento não é mais o alimento que deveria. Tem um monte de coisas que vão interferindo no fluxo do DMT. Então, nós não temos um fluxo de DMT saudável. Por isso que quando vamos ficando em depressão e faz uma consagração de ayahuasca, para o próximo mês a pessoa já é outra, mas dependendo de todos esses fatores externos, ela começa de novo a cair em depressão, aí faz mais uma. Não tem uma frequência que eu posso falar. Quanto à segurança em tomar, tranquilo, você pode fazer quantas sessões você quiser. Ah, vou fazer 5 na semana. Eu não recomendo, a menos que seja um processo que você vai fazer, um processo mais voltado para isso, uma iniciação, algo mais profundo, algo realmente com esse objetivo, né? Porque fora esse objetivo, se você faz muito, dia sim, dia não, ou mesmo toda semana, você acaba não tendo tempo para colocar em prática. O que você aprendeu, né? O que você recebeu de informação,
seja consciente ou seja inconsciente. Então, é necessário colocar em prática, é necessário esse tempo. Então, eu diria aí, a cada 15 dias, a cada mês, tem pessoas que vêm aqui no Instituto a cada ano, tem pessoas que vêm a cada 6 meses, tem pessoas que vêm a cada 15 dias, é muito particular da pessoa para o que ela sente. Para minha equipe, eu sempre falo que é no mínimo uma vez por mês. Nós que estamos sempre focado aqui no atendimento, é no mínimo uma vez por mês. Então, é de 1 a 2 vezes por mês. Tive algum problema muito sério, alguma coisa está acontecendo, pode fazer mais? Pode, mas tem que ser estudado se realmente precisa da ayahuasca, para não usar a ayahuasca como quem vai resolver os seus problemas, porque você nunca pode depender da ayahuasca para resolver. Tudo bem consagrar a ayahuasca no sentido de limpar o que tem que limpar, receber informação para pôr em prática, mas nunca ficar consagrando a ayahuasca para limpar, para curar. Aquele negócio, eu preciso me curar, preciso me curar, preciso me curar. Curar do quê? Nem sabe mais o que é. Precisa se perguntar: por que eu vou na sessão? Ah, porque faz um mês que eu não vou. Ok. Mas por que eu quero fazer uma sessão agora se eu fiz já duas? Eu fiz uma sessão, passou uma semana, fiz uma sessão e agora eu quero ir de novo. Por quê? Essa é pergunta para fazer com qualquer medicina, tá? Eu não vou entrar nas outras para não dar polêmica aqui. Eu vou ficar na ayahuasca, que é algo muito profundo e por ser muito profundo, dificilmente a pessoa vai querer ficar fazendo o tempo inteiro, toda hora, e ela tem que viver essa vida, como que ela vai ficar na força da ayahuasca todo momento, mas tem que se perguntar um motivo. Por que que você está querendo já de novo? Ah, porque eu fiz e não resolveu. Você deu os 7, 14 dias para ver se não resolveu mesmo? Porque é tudo energético, as coisas vão se ajustando também. Então, minha recomendação é 15 dias a um mês, mas depende muito da pessoa. O Fábio não lembra o nome do filme. Deixa eu ver. Eu tenho na lista de filme aqui, depois eu vou lembrar. Tá na ponta da língua, mas não saiu ainda. É, vamos lá, pessoal. Mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Alguém tem pergunta? Alguma questão? Tanto aqui no Instagram quanto aqui no Zoom. Se tem mais alguma pergunta, vamos lá, antes da gente encerrar. Nenhuma? Então, ótimo. Então, me respondam. A ayahuasca é para cura ou para o despertar? Para as duas coisas. Ela é para o despertar e ela cura também, mas a autocura que é o importante. A libertação de qualquer coisa ruim. O ajuste de qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa na sua vida que você não queira que esteja lá, pode ser ajustado. Lembrar sempre que você está na sua vida de alguma forma você quis. Mesmo que você não entenda, mesmo que seja nível inconsciente, mesmo que seja numa realidade paralela, numa outra frequência, porém está ali. Mas não significa que precisa estar. Então tudo pode ser ajustado e a ayahuasca é um excelente caminho para ajustar qualquer coisa mesmo. Certo? Boa noite a todos. Depois eu ponho a gravação aqui feita pelo Zoom no YouTube e a gente está disponibilizando aqui na live no Instagram também. Boa noite e vejo vocês na jornada, Despertar da Consciência, nas consagrações com a Ayahuasca e no Sintonia Plena, que a gente voltou esse ano com Sintonia Plena, finalmente. O pessoal aí já está animado. Até mais.